estar orando pela serva do Senhor em nome de Jesus. Estende suas mãos, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida, Deus, da tua serva Aline, ó Pai, que aqui se encontra, Deus, ó Pai, com a tua mensagem, ó Pai, já preparada, Senhor amado. Que o teu coração, ó Pai, está cheio, ó Pai, para transmitir, ó Pai, aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, usa, Senhor, conforme tu queres, ó Pai. Não o ela, Senhor, não o eu, Senhor, mas a ti, Senhor, que está, ó Pai, aqui para nos falar, ó Pai, através da tua serva, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja, podem se sentar. Vai sentando e já abrindo a Bíblia em Provérbios 16, versículo 9. Provérbios 16, versículo 9. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Mais uma vez, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os teus passos. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite eu quero apresentar a Ti, ó Deus, a minha vida, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Pai, o Senhor ministrou tanto ao meu coração, ó Pai, mas agora eu necessito da Tua misericórdia, Pai, para transmitir à Tua igreja aquilo que o Senhor deseja para cada coração. Abençoa, Pai, caia por terra toda distração, ó Pai, que nós possamos mergulhar essa noite na Tua palavra e conhecer mais a Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, igreja. O ano começou e a semana passada nós falamos sobre planos, projetos, né? E quem aqui que não planejou algo diferente para 2023, não é verdade? Eu confesso que eu já vinha planejando algo antes mesmo de começar o ano, mas seria para começo de ano. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar fora, que eu queria mudar minha rotina, queria fazer tudo diferente. Fui lá, arrumei um emprego. Nossa, era bênção de Deus, ia começar dia 2 de janeiro. Já comecei a fazer meus planos, meus projetos, já arrumei a minha mãe para cuidar do Henry. Ó, tava tudo certinho. Quando faltava um mês, a empresa me liga e fala que eles iam cancelar minha admissão. Poxa vida, Senhor, mas estava tudo certo. Os planos estavam ali, já estava tudo planejado. E aí o Senhor falou no meu coração essa palavra em Provérbios 16, 9. A gente faz planos no coração, mas o Senhor é quem determina os passos. E por quê? Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque... E uma das respostas é o tema dessa noite, da pregação dessa noite, é porque o Senhor nos chamou para um grande propósito. E a gente só vai conhecendo esse propósito quando a gente vai conhecendo melhor a Deus. E aí é onde entra os planos. Porque um dos meus projetos também era ler a Bíblia. Quem aqui já se planejou ler a Bíblia esse ano? Já deram início? Então eu iniciei. E eu provo para você que não tem como conhecer a Deus se não for através da palavra dele. Porque uma palavra falou muito ao meu coração, e essa palavra, essa passagem, esse personagem eu conhecia desde criança. Esse personagem ele é tema de festa infantil, tema de culto infantil, tema de decoração de quarto de bebê. A história de Noé. E o que tem a ver, Aline, Provérbios com Noé e com seus planos? Porque quando eu comecei a ler a história de Noé, eu vi que aquele povo estava exatamente como nós, fazendo planos, vivendo as nossas vidas, desejando casar, desejando trabalhar, só que a maioria deles estavam desagradando a Deus, porque eles estavam colocando primeiramente a vontade deles, e estavam deixando Deus de lado. Eles chegaram a um ponto que Deus entristeceu-se, Deus se arrependeu. Vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis 6:5. A palavra diz que Deus se arrependeu daquele povo por conta da iniquidade que tinha tomado conta deles. Vou ler aqui. Gênesis 6:5.
o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Olha o ponto que nosso Deus chegou. Entristeceu-se ao olhar aquele povo que colocava como prioridade as suas vontades, as vontades da carne, se perverteram, se caminharam para longe de Deus. Mas se tem uma qualidade no nosso Deus, é que Ele é imutável. E quando se diz mutável, é porque Ele não volta atrás daquilo que Ele falou. Ele não muda quem Ele é. E se a palavra dele diz que Ele é amor, é porque Ele é amor. E justamente por Ele ser amor, Ele olhou para Noé e viu que Noé era justo. E um dos atributos de Deus é o que? A justiça. Deus jamais poderia abrir mão desse atributo. Então o que Deus decidiu fazer? Versículo 8 diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. E eu os destruirei com a terra. Porém, você fará uma arca de madeira de cipreste, dividi-a em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A partir dali, Deus estabeleceu com Noé uma aliança. Por quê? Porque Deus encontrou em Noé... Gente, fugiu a palavra. Como? Deus encontrou graça. Deus viu que Noé era obediente a Ele. E o que Deus mais gosta em nós? Justamente a obediência. E o versículo 22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. E eu comecei a meditar sobre isso. Deus chamou Noé para um grande propósito. Gente, vocês imaginam só. Em meio a um mundo onde as pessoas não se preocupavam com nada, somente fazer as suas próprias vontades, Deus chega a um homem e fala: faz exatamente dessa maneira, porque eu vou mandar uma chuva que vai matar todo mundo. E Noé fez exatamente como Deus ordenou. E aí... é o que eu olho para a vida de Noé e vejo grandes lições. A partir do momento que Deus entregou essa missão para ele, fez uma aliança, a primeira atitude que Noé teve foi confiar. Confiar no quê? Confiar no Deus verdadeiro, que prometeu que ia livrar ele e a família dele. O que Noé precisou fazer? A partir daí, dedicar tempo, dedicar esforço. Noé foi Noé foi na contramão do mundo. Enquanto todos estavam preocupados, fazendo seus planos, querendo seguir suas vontades, Noé fez a vontade de Deus. E quantos ali você acha que não chegava em Noé e falava: você é louco? Não é? Porque a gente hoje, para servir a Jesus, a gente tem que ser como a Júlia falou, tem que ser louco por Jesus. Porque o mundo está aí para nos acusar, para falar que nós estamos perdendo o nosso tempo, que nós devemos correr atrás de coisas momentâneas. Mas Deus fez uma aliança comigo e com você, e nós sabemos o tamanho dessa aliança. E sabemos também o tamanho da missão que temos, que nos foi dada. E mais à frente nós vamos falar disso. Então, Noé precisou ir na contramão do mundo, precisou resistir às tentações. Gente... será que seria fácil naquela época? Se olhar para o céu, você não vê uma nuvem. Você vê as pessoas vivendo a vida do jeito que queria. E ele ali dedicando, se esforçando,
trabalhando. Se com nós hoje, que levamos uma vida tão tranquila, que graças a Deus o Senhor tem nos suprido, tem nos dado as condições, muitas vezes por coisa mínima a gente pensa em desistir. Imagina Noé, olhando toda aquela circunstância, confiando na promessa, ele perseverou até o fim. Essa é uma lição muito importante para nós nessa noite. É não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a promessa que Deus fez, para a aliança que Deus fez conosco e perseverar até o fim. E aí Deus volta a falar com Noé em Gênesis 7, versículo 4. Deus diz a Noé: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então vocês podem meditar mais assim na história de Noé. Você vai ver que Deus deu a missão dele pegar os animais, o casal específico de cada um deles, e Noé foi fazendo exatamente como Deus ordenou. E foram 7 dias de espera para a chuva começar. E essa é uma parte muito importante. Porque quando nós planejamos algo, nós oramos, apresentamos a Deus, nós queremos que aconteça na hora, né? A gente deseja que tem que ser ali na hora. A gente não quer esperar. É onde vem a ansiedade, é onde vem a vontade de desistir, é onde a gente acha que Deus não olha para nós, que Deus se esqueceu de nós. E aqui Noé já estava com tudo preparado, ele ainda teve que esperar mais 7 dias. Imagina, mais 7 dias o povo ali: e aí, Noé, você é doido? Não vai vir chuva não, Noé. Olha o que você está fazendo. Sem noção você, Noé. Mas não. Ele não se incomodou com isso. Ele permaneceu firme no propósito. E mais uma vez a palavra diz: e Noé fez tudo como o Senhor tinha lhe ordenado. E um detalhe importante, gente. Noé tinha 600 anos de idade. Noé não era tão novinho assim, não. Acredito que não tem a ver com a nossa idade de hoje, né? Mas ele provavelmente não era muito novinho. E isso não foi desculpa para Noé. Ele foi lá, trabalhou, se dedicou, se esforçou e fez exatamente como Deus lhe ordenou. Amém? Gênesis 7, 12. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Imagina a alegria de Noé quando começou a pingar. Noé deve ter saltado de alegria. Oh, glória, tá vendo como vale a pena confiar no nosso Deus? É justamente o que a gente cantou nessa noite. Vale a pena confiar no nosso Deus. E aí eu fico pensando, 40 dias, 40 noites. Você está dentro daquela arca, você fez tudo exatamente como Deus te ordenou. E aí você começa a pensar no que Deus falou, que Ele destruiria tudo, acabaria com tudo. Gente, Noé tinha sentimentos. Imagina, eu ficar sabendo que meus vizinhos morreram, meus parentes longe, antigo. Cara, é algo assim que certamente afetaria nós como seres humanos, que temos sentimentos, que somos frágeis perto disso. E em meio ao dilúvio, assim, quando você olha e você não vê nada, cara, a gente está muito propício a cair numa angústia, numa ansiedade, de repente chegar a duvidar: será que foi mesmo a atitude certa que eu tomei? Será que não era melhor ter morrido mesmo, com todo mundo, acabado com tudo? Porque, pensa bem, gente, não deve ter sido fácil. E ali era só o começo, porque foram mais 150 dias de espera até que a água baixasse. E mais uma vez Noé nos dá uma lição importante, porque ao invés de reclamar, indagar e de repente pensar: poxa, mas Deus me abandonou, olha o tanto de dias que eu estou aqui, o Senhor não me fala nada, o Senhor não me dá uma direção, não dá nada. Sabe o que Noé fez? Usou a sabedoria. E é uma lição importante que em meio a essas dificuldades, ao invés de nós reclamarmos, nós devemos clamar a Deus por sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. De que forma agir diante dessa circunstância? Aquele momento que você acha que você está sozinho, esquecido, é pedir: Senhor, me dá sabedoria. E o que Noé fez? Ele pegou um corvo, mandou voar lá fora para ver se o corvo trazia alguma coisa. Aí ele viu que o corvo não funcionava, mais uma vez sábio,
pegou uma pomba, mandou a pomba, viu que ela voltou, e aí depois, e ainda não tinha terra, esperou mais 7 dias, gente, olha o tempo de espera de Noé. Esperou mais 7 dias, e aí a pombinha volta com uma folhinha, e aí Noé vê que os planos de Deus estavam se cumprindo na vida dele. E quando a gente se vê nessa situação, eu creio que cada um de nós temos uma promessa, que algo que Deus falou especificamente para nós, né? Temos a maior promessa de todas, que é a volta de Jesus, que é a nossa salvação. Mas nós temos também algo que almejamos em nosso coração, que nós compartilhamos com Deus, e de alguma forma Deus confirma, né, em nós. E nós temos tanta pressa para que isso aconteça. A gente fica querendo pular etapas das nossas vidas. E muitas vezes a gente faz com que o processo até demore mais, né? Já pensou se não é pensar assim, pular etapas? Parou a chuva, deixa eu abrir tudo aqui, vamos ver como que tá. De repente, não teria chegado aonde chegou, né? E uma lição assim muito grande da vida de Noé é que foi uma missão muito importante que foi dada para ele, e não é diferente da missão que foi dada para nós. Jesus nos contou uma parábola, e eu já até compartilhei uma outra vez com um grupo de louvor, e eu acho essa parábola assim muito incrível, e eu queria compartilhar com a igreja. Fica em Lucas 19:11, que é a parábola das 10 minas. Então vamos lá para vocês acompanharem. Lucas 19:11. Então essa parábola ela conta a história de um homem de nobre nascimento que foi para uma terra distante para ser coroado rei, e a promessa de que ele voltaria. Então esse nobre senhor chamou um de seus servos, né? Ele escolheu alguns de seus servos para que lhe fosse dados alguns dos seus dinheiros para que eles cuidassem nesse tempo que ele estivesse fora. Alguns servos dele não quiseram se comprometer, já de cara negaram, disseram que ele não era um senhor bom e que nem queria que ele voltasse. Mas teve 3 servos que aceitaram. E aí esse senhor entregou então a cada um deles. E quando esse senhor retorna, a primeira coisa que ele faz é: chama meus servos, que eu quero saber como que eles administraram aí o que foi dado a eles. Então o primeiro servo veio e disse: Senhor, a tua mina, essa parte é muito importante, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Veio o segundo servo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, e eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhe o que não semeaste. Irmãos, que lição que nós temos com essa parábola? Nós sabemos que Jesus é um rei que foi para ser coroado e que vai voltar. Quem aqui espera a volta de Jesus? Quem aqui crê que Jesus está para voltar? Eu creio. E se eu te dizer que você é um dos servos que ele chamou e entregou um tesouro na sua mão? Essa missão foi dada a mim e a você. O tesouro que o Senhor entregou nas nossas mãos é o reino dele. E quando ele entregou nas nossas mãos, ele entregou esperando que eu e você multiplicasse, para que quando ele voltasse, ele olhar para cada um de nós e falasse: servo bom e fiel. E a pergunta é: para que esse dinheiro, esse tesouro rendesse da forma que rendeu, o que eles precisaram fazer? Simplesmente, você viu que aquele que deixou guardado não rendeu nada, mas tiveram 2 que fizeram render. Eles precisaram dedicar tempo
trabalho, esforço, amor. Para que o reino de Deus hoje multiplique em nossas mãos, a gente precisa seguir esse exemplo. O mesmo exemplo de Noé. Abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que desejamos, dos nossos planos, para dedicar tempo e esforço àquilo que foi entregue a nós. Mesmo que o mundo olhe para nós e fale, é loucura. É loucura. Nós estamos firmes na promessa que o Senhor nos fez. E principalmente, alicerçados naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então vai vir situações que vão querer nos paralisar. Vão vir vão vir pessoas querendo nos desanimar. Mas a gente tem que lembrar que o nosso rei foi, mas que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai prestar conta a cada um de nós. Noé, quando ele decidiu fazer exatamente o que Deus mandou, ele mudou a nossa história. Ele mudou. Ele escolheu ser justo desde o início. E mesmo que o que foi entregue a ele parecia ser algo muito grande, diante do que ele era, ele não mediu esforços. Então a gente tem que pensar que vidas dependem de nós também. Nós tivemos acesso a Jesus Cristo, nós fomos lavados, remidos do pecado. Antes éramos condenados à morte eterna e Cristo nos salvou. E nos deixou a missão de que mais vida tenham acesso a Ele. Então, quando a gente começar a fazer os nossos planos, que a gente se lembre que o primeiro passo é servir ao nosso Deus e multiplicar aquilo que foi dado em nossas mãos, porque no final nós seremos cobrados. E aí sim, buscando primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. E aí a gente vai entender que o melhor o Senhor tem para nós. E hoje, eu vejo que ali não era o meu lugar onde eu pretendia estar, porque o Senhor tinha outras coisas preparadas para mim. O Senhor tinha outros planos preparados para mim. Então, se você planejou algo que de repente não deu certo, não se frustre, confie, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Algo muito, muito, muito interessante que Noé fez quando ele saiu da arca, que ele passou toda aquela dificuldade. A primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. E Deus se alegrou. Deus se alegrou. E o versículo 20 vai dizer, deixa eu voltar lá, gente, em Gênesis, espera aí. Peraí. Aqui, ó. 8:20. Depois de Noé construir um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como eu fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Olha como o nosso Deus é lindo. Deus se alegrou com a adoração de Noé. E é isso que nós devemos fazer. Em meio à dificuldade, nós devemos adorar. É como a Aline falou, nós estamos aqui para dar o nosso melhor ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas que o nosso maior propósito seja sempre adorar Ele. No versículo 9:11, o Senhor vai dizer: estabeleço uma aliança com você. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas, de nenhum dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E o 13 diz: o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. E até hoje nós conseguimos ver o sinal da aliança de Deus com Noé. E isso nos encoraja, igreja, a permanecer firmes no propósito. Mesmo que venham as dificuldades, mesmo que pareça que a gente não vai dar conta. Cara, quando você vê o arco-íris, lembra da história desse homem que
transformou a história, porque ele tinha um coração justo, reto e obediente ao nosso Senhor. E o meu desejo nessa noite é que o Senhor fale a cada coração, que se de repente você está desanimado, o Senhor venha estabelecer as suas forças, venha te animar, porque, irmãos, a recompensa, ela compensa muito mais do que as coisas momentâneas desse mundo. É uma palavra breve, não vou me estender, mas eu queria orar com vocês nessa noite, pedir para a igreja se colocar de pé. Se essa palavra tocou o seu coração nessa noite, de alguma forma Deus falou com você, te fez refletir em situações que você se pegou desanimado, cansado, pensando em parar. Eu peço que agora você abra o seu coração ao Senhor e peça para que Ele derrame misericórdia sobre a sua vida, que Ele venha te fortalecer a cada dia mais. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos a Ti, Pai. Senhor, nós queremos na Tua palavra que ela é verdadeira, Pai. E nós cremos que o Senhor é um Deus imutável, Pai. Cremos, ó Deus, na aliança que o Senhor fez com cada um de nós, ó Deus. E eu peço, Senhor, que todos os dias nós venhamos lembrar do propósito que o Senhor nos chamou, Pai. Para que mesmo, Senhor, as dificuldades, as circunstâncias, ó Pai, que venham para nos desanimar, nós jamais, Senhor, nos deixamos abater. Pai, renova forças nessa noite, ó Deus. Renova a Tua igreja, ó Pai. Nos dê ânimo, ó Senhor. Para que possamos sair daqui firmes, ó Deus. Naquilo que o Senhor colocou no coração de cada um de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade. Te agradeço por estar mais um dia em Tua presença, ó Deus. E como nós cantamos aqui, ó Deus, nos permita, ó Deus, estarmos todos os dias diante de Ti, Senhor. Porque é aqui onde nós nos sentimos bem, é diante de Ti, Senhor. É onde nós, ó Deus, sabemos que encontramos descanso, repouso, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus amoroso, que cuida de cada um de nós, ó Deus, nos mínimos detalhes, ó Pai. Não deixa, Senhor, que nada nos desanime, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva